explicar pra vocês o como chegar lá, como realmente parar de sentir fome o tempo todo, vocês têm que entender primeiro as diferenças entre fome e saciedade, tá bom? Explicando assim de maneira bem simples, o que é fome? Fome é o recado que o seu cérebro dá quando você precisa comer. Ele atende a uma necessidade fisiológica. Teu corpo pede por comida. Por quê? Porque o nosso organismo é movido a energia. Essa energia vem na forma de calorias, calorias dos alimentos. Caloria é uma medida de energia. A gente precisa de energia para sobreviver, para ter todas as nossas funções do nosso corpo funcionando normalmente. Por outro lado, a saciedade é um recado para parar de comer. Quando o teu cérebro identifica que não há mais fome, o teu estômago manda um recadinho, manda um SMS lá pro teu cérebro falando: ó, tá bom, chega, encheu aqui, não precisa de mais nada não. E aí o teu cérebro toma consciência de que, não tem mais fome agora. Então, fome e saciedade são coisas que a gente nasce sabendo, tá? São exemplos perfeitos. Todo o resto, todas as outras sensações que diferem, que fogem um pouco desses conceitos, já não são fome de verdade, já não são saciedade, tá? São outras coisas. Então, fome e saciedade são necessidades inatas mesmo. A gente nasce sabendo disso. Pensa num bebê. Ele nasce, ele já dá uma choradinha, né? Ele já tem essa função para atender a todas as necessidades dele. E aí, ele usa isso pra tudo, inclusive quando ele tá com fome. Então, ele tá com fome, ele chora, o bebê chora, porque é o jeito dele de avisar a mãe. E pra ele parar de comer, ele recusa, ele simplesmente para de mamar. Então, quando a gente é bebê, a gente tem exatamente a percepção desses sentidos. Só que, com o passar dos anos, quando a gente começa a fazer dieta, começa a se preocupar mais com a alimentação, a gente acaba sendo um pouco estragado, assim, por isso, né? À medida que a gente vai vivendo, vai tendo experiências, a gente vai desenvolvendo outros tipos de fome. Então, aí o negócio desanda. Atenção, mamães que restringem demais a alimentação de crianças, tá bom? Tem estudos indicando que isso aumenta o risco dessas crianças terem sobrepeso ao longo da vida, justamente por elas perderem a capacidade de identificar a própria fome e a própria saciedade. Então pensa, se às vezes você que durante a tua infância já teve uma infância assim, que nenhum adulto te podou, que nenhum adulto parou de permitir que você desenvolvesse esses teus sinais de fome e saciedade, e às vezes ali depois na vida adulta desandou, agora imagina uma criança que lá na infância dela, os pais ficam monitorando demais a questão da alimentação. É claro, tem que monitorar quanto a ela ter uma alimentação saudável, né? Mas daí o pai e a mãe, tudo, a criança não pode comer nada, fica controlando as quantidades. O que acontece? Desde cedo ela perde a capacidade de identificar a própria fome e a própria saciedade. Imagina como que essa criança cresce. Aí ela se torna um adulto que, nossa, vai ser muito mais difícil ela desenvolver esses sinais depois. Já é difícil hoje em dia. As minhas alunas, eu sempre dou várias dicas para elas direto. A gente tem um Close Friends aqui no Instagram. Direto eu gravo uns videozinhos, assim, sempre dando algumas dicas pontuais, porque é uma coisa que a gente volta a desenvolver mesmo, né? Porque a gente teve lá na nossa infância e que a gente volta a desenvolver, se a gente quiser, na vida adulta. Mas se para um adulto que já experienciou isso quando era criança já é difícil, imagina para um adulto que durante a infância foi podado, que não conseguiu ter essa experiência. Mais difícil ainda, né? Essas crianças crescem com medo de sentir fome e viram adultos que passam a comer de maneira descontrolada. O tiro sai pela culatra. Elas se tornam adultos que passam o dia todo beliscando, que sempre precisam estar mastigando alguma coisa. Então, quando você tem total controle sobre a sua fome e sobre a sua saciedade, quando você aprende a identificar esses sinais perfeitamente, para de seguir uma dieta para emagrecer, porque você mesma vai dosando ali as quantidades. Você não precisa comer quando não tem fome só porque tá prescrito ali na dieta. Você não vai comer menos do que o seu corpo precisa, porque a dieta restritiva determina, dentre outras coisas, tá bom?